Aqui se fixam memórias e fantasmas, tantas vezes, se não todas, a mesma coisa. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Baiôa Sem Data Pra Morrer, do Rui Cousseiro. Esse foi um livro que eu fiquei conhecendo super em primeira mão, quando a Globo Livros mandou a lista de lançamentos do mês retrasado, se eu não me engano, para que os parceiros pudessem então escolher quais que eles queriam receber. E eu me interessei de cara por esse livro, mesmo que sem saber tanto assim sobre ele, porque tem dois fatos sobre mim, um deles vocês já conhecem, que é eu quase nunca leio sinopse. Mas nesse caso em específico, em que eu vou pedir um livro para uma editora, eu leio, óbvio, só que eu não consigo guardar, eu não consigo absorver exatamente, eu só consigo ter uma ideia super geral, assim, não sei, texto muito curto é uma coisa que não me fixa, mas eu fui com a cara desse livro, eu gosto de conhecer autores portugueses e eu pedi a obra. Fiquei ainda mais interessada quando ela chegou aqui, né? Descobri que o Rui Cousseiro é um autor contemporâneo português estreante e ele já estreou, gente, em grande estilo com essa obra aqui. E eu confesso que eu ia ainda demorar um pouquinho mais pra ler, só que eu tinha acabado de terminar um livro e eu vi que a Mel, minha amiga do blog Literatura, estava começando a ler. Eu falei, vou pegar o embalo e assim eu posso ainda fazer alguns comentários com a Mel durante a leitura. E que escolha acertada foi pegar de uma vez esse livro, porque ele é muito interessante e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, em Baiôa Sem Data Pra Morrer, a gente vai conhecer um personagem que não é nomeado e que tá narrando pra gente a história já há algum tempo depois que ela aconteceu. Mas o que a gente sabe sobre ele é que ele era professor, morava em Lisboa, ele era bastante jovem, só que ele teve um burnout e logo, né, ali no momento em que isso acontece, a família dele recebe uma carta de um misterioso Joaquim Baiôa, falando que ele reformou a antiga casa dos pais da mãe dele no vilarejo de Gorda e Feia, onde eles moram. Eu não pesquisei se é fictício ou não, mas com esse nome eu chutaria que é fictício. E, enfim, que a casa tá lá esperando por eles se eles quiserem. E aí a mãe, né, do personagem fica muito encantada com isso, porque aquela casa tá abandonada lá há anos e no fundo ela sempre teve uma vontade de voltar pra lá. E o filho, né, que é o nosso personagem principal aqui, que vai narrar a história, ele acha que é um sinal, né, que essa oportunidade chegou bem na hora em que ele teve um burnout, que ele não estava aguentando mais a vida dele. Quem sabe fosse o momento dele respirar um pouco outros ares, morar um tempo nesse vilarejo do interior e se reconectar com as raízes das quais a sua mãe sempre falou a vida inteira. Ele vai então para essa cidade, para esse vilarejo, né, na verdade, mas né, muito curioso para saber, afinal de contas, quem é esse Joaquim Baiôa e por que ele reformou essa casa. Então ele chega lá querendo encontrar esse homem e imaginando que ele vai ter uma bela conta, que ele vai sacudir ali na cara dele, que ele vai ter que arcar, né, mesmo que ele esteja pensando, bom, eu não pedi pra ninguém reformar casa nenhuma. E aí logo que ele chega, ele conhece então o Joaquim Baiôa, que é um grande personagem nessa cidade, é uma daquelas pessoas cuja vida numa cidade de interior gira em torno, assim, uma daquelas pessoas famosas ali naquele meio. E o Joaquim, ele é um senhorzinho que anda de bengala, mas muito simpático e que tem um enorme apreço por esse vilarejo e que sofre com isso todos os dias quando ele vê que ali só moram pessoas muito idosas, né? Nenhum jovem se muda pra lá, ninguém tem interesse de se mudar pra lá e a cidade vai acabar. Ele tem tanto medo dessa cidade acabar que ele começou então a reformar casas abandonadas e mandar cartas para as famílias. Vai que ele conseguiu o interesse de alguém. E com a chegada do nosso personagem narrador, ele fica extasiado porque ele tá há anos fazendo isso e ele é o primeiro que realmente recebe aquela carta e vai até lá. O nosso personagem, então, vai perguntar pra ele o que é que ele tá devendo, né, pra ele, porque a casa ficou num ótimo estado. E o Joaquim fala que ele não deve nenhum dinheiro, mas se ele quiser ele pode contribuir ajudando no trabalho de reformar outras casas. E aí que eles vão então formar uma dupla dinâmica. Tem mais um personagem aí, na verdade, que é o Zé Patife, que é um amigo do Joaquim Baiôa, que também ajuda um pouco. Então eles viram meio que um trio, mas o forte ali tá na dupla, né, do nosso personagem narrador e a amizade que ele vai desenvolver, uma amizade super improvável com o Joaquim Baiôa, né, que é um senhorzinho idoso que mora num vilarejo. A gente tem um cosmopolita professor de Lisboa, né, com esse velhinho, e eles desenvolvem uma relação tão bonita e começam então a reformar as casas, mas principalmente filosofar sobre a vida, sobre essa cidadezinha e sobre seus moradores. Como uma boa cidade pequena, Gorda e Feia é cheia de fofoca, cheia de intriga política, muito descaso político, inclusive, e tudo isso vai estar permeado aqui na história que o personagem tá contando. Eu odeio quando o personagem não tem nome, eu tenho que ficar falando personagem, personagem, personagem. É um livro grosso, né? Deu pra vocês verem quando eu segurei ele aqui, ele tem
quase 400 páginas, mas ele é uma delícia de ler. Eu amei esse livro, eu amei o tom que o Rui colocou nessa história, né? Os personagens que eu conheci aqui. Então, também como uma boa cidade de interior, a gente tem meio que as pessoas com cargos, né? A gente tem o médico, a gente tem a cantora fadista, a gente tem, sei lá, a curandeira. E aí a gente vai conhecendo esses personagens, entendendo a relação entre eles. Tem a fofocaiada correndo solta por aí, as maledicências, a coitada da cantora de fado, por exemplo, não é lá muito benquista, porque quando ela não tá cantando fado, geralmente ela tá com o marido de alguém. E aí essa parte eu achei muito engraçada, porque no início eles implicaram muito quando ela cantava na janela, mas depois as mulheres da região passaram a adorar quando ela tava cantando na janela, porque era sinal de que ela não tava com o marido de ninguém, então elas podiam dormir tranquilas. Eu achei essa parte muito engraçada. Mas enfim, tem uma outra questão que tá mais relacionada ao título do livro, que eu fiquei esperando acontecer, que ela acontece mais ali pro meio da história, mas eu acredito também que não seja um spoiler, que é Joaquim Bayô vai contar, né, para esse jovem que ele recebeu a herança do médico da cidade, que já faleceu. Ele deixou de herança tanto o seu laboratório de experimentos quanto os seus registros. E esse médico, ele tinha uma filosofia de medicina ali muito interessante, que é, ele conhecia tão bem aquelas pessoas, né, era um vilarejo muito próximo com poucas pessoas, e ele se dedicou a estudar profundamente cada uma delas para supor a data da morte delas. Então, avaliando o estilo de vida da pessoa, o tanto que ela se colocava ou não em risco, o tanto que ela cuidava ou não da saúde, quem ela era, enfim, ele juntava tudo que ele podia sobre essa pessoa, né, que ele tinha, tanto com base nas suas observações quanto nas consultas médicas efetivamente, pra tentar adivinhar, né, quando que essa pessoa iria morrer. E ele tinha todo um estudo sobre isso, e nisso ele deixa então esse caderninho com a data possível de morte de todos os moradores de Gorda e Feia, menos de Joaquim Bayô. E aí a gente vê esse personagem que vive com uma angústia profunda de nunca morrer. Obviamente ele não quer isso, né? Ele não quer nunca morrer, porque ele não quer sobrar ali pra semente sem nenhuma das pessoas, né, com quem ele construiu sua vida. Ele já é bastante solitário, mas ele tem em todos aqueles vizinhos um certo grupo afetivo que ele leva no coração, mas ele tem muito medo daquilo ser verdade, né? Em alguns momentos ele acredita que o médico só não colocou a data dele porque planejava entregar esse caderno pra ele, e ninguém merece saber a data que vai morrer pra não viver nessa angústia, mas às vezes ele pensa que talvez ele realmente vai ser esquecido aí por Deus e vai permanecer depois que todo mundo já tenha ido. Então essa é uma das questões que ele discute bastante ali com o nosso personagem narrador, mas também, é claro, a gente vai acompanhar a história de todas essas pessoas da cidade que aparentemente estão fadadas a morrer bem rápido, porque são todos idosos, enquanto Joaquim fica pensando se ele vai ser o que vai sobrar e tenta lutar contra o tempo para trazer o maior número de pessoas que ele conseguir para que a cidade não seja abandonada. Como eu falei, é um livro leve, super gostoso, eu adorei a dinâmica da amizade desses personagens, e eu acho muito interessante que o autor, ele quebra a quarta parede na literatura o tempo inteiro, porque o personagem narrador, ele se dirige ao leitor muitas vezes, desde o início assim, e ele já deixa claro também que ele não é um narrador confiável, porque as pessoas com quem ele cruzou e que deram depoimentos, né, também não são muito confiáveis. Então, o capítulo 0.1, né, que vem ainda antes do primeiro, diz o seguinte: bem sei que as pessoas por vezes mentem, porque lhes custa desperdiçar o potencial de uma boa história. Sucede que ainda hoje continuo a ignorar o que se passou durante os 19 meses que vivi naquela aldeia. Muitas são as vezes em que me perguntam se se trata de histórias verdadeiras, pois que fique claro que não sou nem pretendo ser responsável pela definição da verdade de ninguém. Então ele já deixa claro que não só ele talvez conte uma outra mentirinha pelo bem de uma boa história, mas que muito provavelmente as pessoas com quem ele conviveu ali e lhe contaram histórias que estão aqui também fizeram isso. Então assim, desde o início o livro já tem esse clima, sabe? E ele vai muito bem, ele vai ladeira acima. Eu gostei muito desse livro, gostei muito da oportunidade de ter entrado em contato com essa obra tão logo ela foi lançada aqui no Brasil pela editora Globo Livros. Certamente seria um livro que me passaria muito despercebido não fosse essa minha proximidade ali com a editora. Então fiquei muito feliz de ler essa obra super em primeira mão e tá aqui pra indicá-la pra vocês, porque é um livro muito gostoso. Eu sou suspeita pra falar porque eu tenho gostado muito dos autores portugueses que eu tenho lido aí nos últimos anos, né? Tanto os mais clássicos como Saramago, quanto os mais contemporâneos, né? Eu trouxe aqui essa resenha do Rui Cousseiro, mas ano passado eu li Joana Bertolo, fiquei obcecada, inclusive esperando ansiosamente por outro livro da Joana por aqui.
Mas enfim, acho que eu já falei demais, ficou claro o quanto eu recomendo esse livro. E aí vou falar também, né, só pra finalizar, que eu separei até um outro trechinho aqui pra falar pra vocês, porque é óbvio, né, que querendo ou não, esse livro vai falar bastante de morte, vai filosofar muito sobre a morte. E aí tem um trecho aqui na página 127 que eu achei muito profundo e muito interessante, que ele fala assim: uma das coisas que primeiro aprendi foi que num funeral, enquanto os mais próximos choram inevitavelmente pelo que vai a enterrar, há sempre quem não sofra apenas essa morte, e até quem se transporte para outros enterros e outros finais. No presente, como no miradouro, condoem-se os espíritos sensíveis e rijos com os próprios mortos, passados e futuros. Lembram a presença dos idos, antecipam a perda dos que ainda estão. No enterro, sofre-se com a inevitabilidade e a dureza da morte, mesmo os que buscam consolo na religião. Tem a morte essa estranha capacidade multiplicadora. Eu grifei esse texto, marquei com flag, ele me pega demais, porque é exatamente tudo isso que eu sinto em enterros, enfim. Eu acho que é inevitável, né? Eu acho que sempre que morre alguém, a gente leva esse safanão da vida e lembra que se tem uma coisa pela qual todos vamos passar, é isso. E, enfim, dependendo da nossa idade, né, acho que é inevitável também a gente pensar na quantidade de pessoas que a gente ainda vai perder na vida, enfim. Velórios são sempre muito doloridos e muito reflexivos. Eu acho que a gente sempre chora muito além do que o ente que a gente perdeu, né, mas chora pela finitude da vida, chora pelo que todos vamos enfrentar um dia. Enfim, então, além de tudo, né, fica aí esse aviso de que o livro traz essas reflexões inesperadas no meio da leveza e que talvez até seja um pouquinho de gatilho, mas eu acho que não, acho que no fundo o livro é mais leve do que esse assunto, né, a leveza do livro vai acima disso, mas enfim, fica aí o alerta pra quem se incomoda mesmo com alguns momentos como esse. E é isso, acho que eu já falei demais. Leiam Baiô Sem Data Pra Morrer, porque esse livro é muito bom e merece ser lido. E então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!